Olá, tudo bem? Bem, agora passou Sexta-feira Santa, passou Páscoa, passou o feriadão. Então, eu quero dar para você uma mensagem para esta segunda-feira. Veja o que eu descobri. Os ateus têm uma prova incontestável de que Jesus não existiu. Segundo eles, há provas seguras de que Buda existiu, assim como Maomé existiu. Inclusive, milhões visitam o seu túmulo a cada ano. Aliás, os muçulmanos estão muito preocupados com o túmulo de Maomé. Receiam que ele seja violado e seja roubado por terroristas. Por isso, seu túmulo é guarnecido dia e noite por 12 soldados fortemente armados. Porque se fosse roubado e fosse desaparecer, não haveria mais provas de que ele existiu. Algo muito parecido aconteceu com o túmulo de Jesus, que foi guarnecido por soldados romanos para ninguém roubar o corpo. Qual é o cristão que não conhece essa história? Qual é a prova dos ateus de que Jesus nunca existiu? É muito simples e convence qualquer incrédulo. É que os seus restos mortais nunca foram encontrados. Eles não sabem que os restos mortais de Enoque e do profeta Elias também nunca foram encontrados. E cadê os restos mortais de Moisés? O problema dos ateus é que eles não acreditam em nada sobrenatural. Não acreditam em Deus, nem na sua palavra. Para nós, os cristãos, vale a mesma prova dos ateus para saber que Jesus ressuscitou. Os restos mortais de Jesus não existem, porque ele vive. Ou seja, o fato de que não há restos mortais de Jesus é porque ele não ficou morto. Simples assim. Aliás, quando Pedro entrou naquela manhã na ressurreição no túmulo, onde Jesus foi sepultado, que era uma caverna, ele não viu nada que desse a impressão de um roubo. Vejam o relato bíblico. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João capítulo 20, versículos 1 a 8. Quero destacar dois detalhes. Primeiro, os lençóis. E segundo, o lenço da cabeça. É disso que fala toda essa história. No relato são mencionados dois discípulos, Pedro e o outro.
Esse outro era João, bem mais jovem do que Pedro, por isso, na corrida chegou antes que Pedro, mas não entrou. Só olhou e viu os lençóis. Por que não entrou? Por que só observou os lençóis? A cena não era nada semelhante a um roubo, porque os lençóis não estavam espalhados por aí como se tivesse acontecido um roubo do corpo. Eles simplesmente estavam ali como quando o corpo de Jesus foi envolvido e apareceram intactos, vazios, na forma do corpo, sem o corpo dentro. Com certeza, João disse a Pedro: veja os lençóis. Não foi roubo. Cá entre nós, os ladrões teriam levado o corpo envolto nos lençóis. Então chegou Pedro e entrou. Veja o que o texto diz. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Pedro e João contemplaram os lençóis. Por que essa ênfase nos lençóis? E Pedro aponta para o lenço que estava na cabeça de Jesus, colocado num lugar à parte. Então o texto termina dizendo assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Espera aí. Viu e creu. Viu e creu o quê? Viu que não havia bagunça e creu que Jesus saiu dos lençóis sem abrir. Porque a partir dali tinha um corpo glorificado, capaz de passar por uma parede, como mostrou depois. Você acha que alguém com essa experiência acreditaria na hipótese de um roubo? Podiam matar a Pedro, como o mataram também. Mas nunca conseguiriam apagar essa experiência da sua alma. Então, cabe agora perguntar: qual é a tua experiência com Jesus? Não se conforme com o que te dizem, com doutrina, teorias, cerimônias, religião, programas, regras, hipóteses, fábulas, jargões, cultura, tradição. Eu te aconselho a ler muito mais vezes o Evangelho de João, onde Jesus trabalhou muito o relacionamento com os discípulos. Coloque-se no lugar dos discípulos, faça suas perguntas, fale com o Senhor em suas meditações, siga o Senhor, não de longe, chegue mais perto, pise o seu calcanhar, depois me conta. Que Deus te abençoe.